Olá, pessoal! Sejam bem-vindos neste canal, no meu Instagram. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda Amaral, eu sou fonoaudióloga e tenho realizado estudos na otoneurologia, tenho feito uma jornada, compartilhado com vocês, uma jornada de aprendizado dentro desta área que é tão interessante, mas também tão desafiadora. Então, eu estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho mais sobre alguns conhecimentos da otoneurologia, alguns conhecimentos básicos, mas que são muito importantes para que a gente possa estar entendendo o que está acontecendo dentro do labirinto do nosso paciente e poder ajudá-lo melhor. Hoje eu vou falar com vocês sobre as 3 leis de Ewald. E aí a gente vai começar com um compartilhamento de tela, eu vou mostrar para vocês e a gente vai conversando. Hoje essa aula vai ser bem legal. Então vamos começar sobre Ewald primeiro. Quem que foi Ewald? Ewald foi um fisiologista alemão que ele estudou muito o sistema vestibular e principalmente os canais semicirculares, a relação dos canais com os movimentos dos olhos, com a movimentação da endolinfa, excitação, fluxo endolinfático. Então, ele trouxe uma clareza para a gente sobre esse funcionamento do labirinto. E qual que é a primeira lei de Ewald, né? Então, existem essas 3 leis de Ewald. Nós vamos começar pela primeira. A primeira lei de Ewald, ela diz que a estimulação de um canal semicircular produz movimentos nos olhos no plano deste canal. Só que ele não foi o primeiro a falar disso, tá? Existiram muitos estudiosos que vieram antes dele e que já tinham realizado vários estudos, eles faziam muitos estudos em pombos. Então, eles faziam modificações no canal semicircular, estimulações nesse canal e observavam esse movimento dos olhos. Um desses estudiosos que veio antes de Ewald, Ewald foi por volta de 1882, por aí. Aí existiu antes dele, por exemplo, um estudioso chamado, vou colocar aqui que eu tenho também ele aqui, ó, Jean-Pierre Flourens. Ele era fisiologista francês e junto com outros também, gente, eu vou dar o exemplo de 2 aqui, mas existiram outros. Já haviam reconhecido que as manipulações do canal semicircular em animais, principalmente em pombos, como eu falei, né? Elas produziam movimentos nos olhos ou na cabeça, no plano do canal estimulado. E aí depois, Ewald, aplicando pressão, utilizando um martelo, ele fazia pressão positiva e negativa nos canais semicirculares dos pombos que ele estudava, ele observou os efeitos do movimento da endolinfa sobre os movimentos da cabeça, dos olhos e até do corpo. E esse princípio ficou conhecido como Lei de Ewald. A gente vai olhar aqui nesses vídeos um pouquinho sobre esses movimentos oculares, tá? Cada canal semicircular, ele é mais sensível à rotação da cabeça ao redor do eixo da rotação do canal. Isso a gente já tem estudado aqui, eu já tenho falado um pouco sobre isso. A gente tem que lembrar que os 3 canais semicirculares de um labirinto, eles são aproximadamente ortogonais. Olha só, em relação ao outro. Um único labirinto, ele é capaz de perceber qualquer rotação no espaço tridimensional, sendo os canais dos 2 labirintos encontrados em pares coplanares e complementares. Os 2 canais horizontais, eles estão num único plano, quase horizontal, enquanto a cabeça ela é projetada em cerca de 20 ou 30 graus para frente. Aí esses canais, eles realmente ficam no plano horizontal, por isso que eles são chamados de horizontal, porque se eu estiver andando olhando para baixo, eles ficam neste plano. O canal anterior esquerdo, ele é coplanar com o posterior direito, e o canal anterior direito, ele é coplanar com o posterior esquerdo. Então, quando um está sendo excitado, o outro está sendo inibido. O plano desses canais, eles vão definir um sistema de coordenadas para a sensação vestibular e para a produção do RVO, que é o reflexo vestíbulo ocular, que é o movimento que vai ocorrer nos olhos para manter a imagem estável enquanto a gente faz movimentos com a nossa cabeça.
E a gente já estudou um pouco que ocorre ligação entre esses canais e a musculatura extraocular. E essa ligação, ela ocorre no mesmo plano do canal. Enquanto um canal é excitado, como eu falei, o outro vai ser inibido. Olha só o plano de estimulação desses canais, desses 6 canais. Aqui a gente vai começar com o do lado direito, olha. O plano de estimulação do canal horizontal, ele é num movimento horizontal. Do canal posterior e do canal anterior, nos sentidos verticais. Esse é o lado esquerdo, também no sentido horizontal para o canal horizontal e nos sentidos verticais para os canais verticais. A setinha vermelha, ela é a componente lenta do nistagmo e a seta amarela, ela é a componente rápida. Agora vamos ver um por um. Aqui são os movimentos oculares associados ao canal horizontal direito. Eu quero que vocês observem aqui. O canal horizontal direito, ele é o vermelho, né? Não é mesmo? Se eu estou excitando, eu vou excitar esse canal direito, ocorre um movimento da endolinfa que vai desse sentido aqui, do utrículo, da ampola, em direção ao canal. Então, e o movimento contrário, ele é inibitório. Se eu faço uma movimentação da minha cabeça para a direita, a endolinfa, ela vai para a esquerda. O nistagmo, ele tem duas componentes. A componente lenta e a componente rápida. Se eu faço o movimento em direção ao meu lado direito, a endolinfa ela vai para a esquerda. E a componente lenta do nistagmo é a direção da endolinfa. Então, se eu excitei o canal direito, a endolinfa ela vai para a esquerda, então a componente lenta do nistagmo vai para a esquerda. E a componente rápida, para realizar ajustes, quando esse movimento ele é de grande amplitude, precisa de uma componente rápida para realizar esse ajuste. Então, essa componente rápida vai no sentido contrário. A componente rápida, ela bate no sentido do canal estimulado. Então, se eu estou excitando o canal direito, a componente lenta vai bater para a esquerda e a componente rápida vai bater para a direita. E aqui, nesse vídeo, eu coloquei, só de curiosidade, ocorre um movimento contrário. O plano está certo de estimulação, mas a componente lenta, ela deve estar indo em direção ao lado esquerdo, aqui, e a componente rápida em direção ao lado direito. Então, esse movimento que ele está mostrando aqui nesse vídeo, ele está ao contrário. A componente lenta seria a amarela e a rápida seria a vermelha, a seta vermelha. Ó, aqui está ao contrário. A componente... Aqui está mostrando a componente lenta em vermelho e a rápida em amarelo, né? Mas é o contrário, tá? A componente lenta do nistagmo, ela vai para o lado esquerdo, porque eu estou estimulando o lado direito. E a rápida vai no sentido contrário. Mas o plano tá certo, tá? Agora nos movimentos do canal, deixa eu ver, superior direito. Esse daqui tá certinho. Se eu tô estimulando o canal superior direito, a movimentação da endolinfa, ela vai no sentido... se ela vai no sentido do canal, ela está ocorrendo uma excitação, porque nos canais verticais, a corrente ampulífuga, ela é excitatória. Então, o movimento, quando eu estou excitando o canal superior, eu vou gerar uma corrente no sentido, uma corrente excitatória, no sentido horário, e uma corrente excitatória nesse sentido, e uma componente rápida no sentido contrário. Então, vamos observar aqui o movimento dos olhos. A componente lenta, ela vai no sentido horário e a rápida vai no sentido anti-horário. Mas é no mesmo plano do canal, olha só, gente, que interessante. Lenta e a rápida. Lenta e a rápida.
a lenta e a rápida. Eu estou estimulando o canal anterior direito, então a gente observa quando tem uma estação deste canal, esse movimento componente lenta para no direção no sentido horário e a rápida no sentido anti-horário. Ok? Agora a gente vai olhar o canal posterior direito. Este é o canal posterior direito. Também as correntes ampulífugas são excitatórias. Então, a gente vai observar também uma corrente endolinfática excitatória no sentido horário e no sentido anti-horário a componente rápida do nistagmo. Componente lenta é a setinha vermelha, componente rápida, componente lenta no sentido horário, componente rápida no sentido anti-horário. Esse movimento que a gente observa ao estimular o canal posterior direito. Agora, vamos ver no horizontal. Aí vai ser aquela mesma questão. A gente vai ter esse movimento, ele é ao contrário. Aqui seria a componente lenta para a direita e a componente rápida para a esquerda, tá? Esse é o contrário. E o que ocorre na VPPB? Na VPPB, os cristais eles deslocam-se dessa massa otolítica utricular e acabam indo parar em um dos canais semicirculares, e geralmente é o canal semicircular posterior. Quando o paciente fica deitado e gira a cabeça para o lado afetado, alinhando esse canal posterior com a tração da gravidade, os cristais caem na direção do que é o fundo do canal. E assim eles empurram a endolinfa, acarretando o quê? A deflexão da cúpula e excitando as células ciliadas existentes na crista do canal posterior. O nistagmo é observado no período em que a endolinfa se movimenta. A primeira lei de Ewald, ela prevê o quê? Que a direção desse nistagmo, que será no mesmo plano do canal posterior afetado, independente da posição da pupila ou da cabeça. Então, o plano que vai ocorrer, ele é o mesmo. Olha só, essa haste verde, ela é o plano que vai ocorrer essa movimentação. É em torno deste plano, tá? Eu acho bem interessante esses vídeos, porque a gente vai mostrar isso. Quando o paciente olha na direção da orelha afetada, que nesse caso aqui é a orelha esquerda, o examinador ele vê o movimento primário, o movimento que ele mais consegue observar é de torção dos olhos ao redor da pupila. E quando o paciente... Então vamos olhar isso aqui primeiro. Ver se a gente vai conseguir ver. Tá? Esse movimento aqui, ó. Vocês estão vendo que está girando em torno desse eixo, que é o eixo, que é o plano do canal posterior. E esse olho é quando ele faz um movimento, a gente pede ao paciente, olha para o lado esquerdo, nesse caso, olha para o lado que você está deitado. A gente consegue observar mais esse movimento de torção, por causa dessa movimentação aqui, ó, desse plano que está ocorrendo nos olhos. Aí a gente vai ver no outro agora. Se eu pedir ao paciente para pedir o paciente para olhar na direção do nariz, eu movimento apenas a pupila movimento apenas essa pupila dos olhos, né? Movimento dos olhos, mas o plano de estimulação ele continua o mesmo. E o que ocorre com os olhos? Olha, os olhos fazem um movimento que eu consigo ver mais o movimento vertical dos olhos.
Eu consigo perceber melhor esse movimento vertical. E o que ocorre quando o paciente, a gente pede ao paciente para colocar os olhos no sentido neutro, não, sem estar virado para o lado esquerdo, nem estar virado para o lado direito. Ocorre que a gente consegue perceber mais o movimento torsional com um componente vertical. E que no caso do canal posterior, esquerdo, a gente vai ver um movimento torsional no sentido, mais no sentido horário e com componente vertical para cima. Aqui a gente vê componente lenta para baixo e componente rápida para cima. Componente lenta para baixo, componente rápida para cima, esse movimento também torsional, tá? E a segunda lei de Ewald, o que que diz essa segunda lei de Ewald? A segunda lei de Ewald, ela nos diz que para altas acelerações, a rotação da cabeça na direção excitatória de um canal, ela induz a maior resposta do que a mesma rotação na direção inibitória. E isso é explicado fisiologicamente nessa imagem abaixo. A descarga em repouso da ampola, ela é próxima de 170 batimentos por segundo. Varia um pouquinho das literaturas. Tem literaturas que diz que ela vai entre 50 a 100 batimentos por segundo. Nesse artigo que eu achei, ela fala em 170 batimentos por segundo. É por volta, tá? Isso não é o que mais importa. Então, a gente sabe que ele tem uma descarga de repouso e que com a estimulação máxima, com a movimentação da cabeça num sentido, numa velocidade máxima, a taxa de descarga ela pode ser aumentada de 330 até 500 batimentos por segundo. E a saída pode ser inibida, a inibição, ela é inibida de 170 até zero. Ela não é inibida menos que zero, não existe taxa de descarga menos que zero. Então, aqui nessa figura, a gente está lembrando para vocês que a gente está na ampola. Aqui a gente tem o canal semicircular e aqui a gente tem o utrículo para cá. Então, aqui a gente tem os sinocílios, né, os estereocílios. E se a gente faz, então, uma excitação neste lado, uma excitação dessas células, ocorre uma excitação que pode, dependendo da velocidade, da movimentação que eu estou fazendo, ela pode ir ocorrendo essa excitação quase que sem limite. Ela vai excitando. E o outro lado que está sendo inibido, ele só é inibido até zero. Então, ocorre com a excitação e a inibição, um lado excitado e um lado inibido, vai ocorrer uma assimetria. Então, em pessoas sem alteração vestibular, essa assimetria ela é mascarada pelos sinais vindos dos dois labirintos que estão funcionando. Mas a assimetria ela fica mais perceptível e gera problemas quando apenas um labirinto é funcional, um labirinto só que está funcionando. Então, assim, após uma lesão, uma alteração em um labirinto, vai ser produzido um RVO, que é esse reflexo vestibulocular, que é essa ligação do labirinto com os olhos, muito assimétrico. Sendo assim, a gente pode avaliar a função do labirinto, a gente consegue avaliar a função desse labirinto através de testes com movimentação da cabeça de alta aceleração e imprevisíveis, movimentos imprevisíveis. Quando a cabeça ela é movimentada em direção ao lado intacto, ao lado bom, os movimentos oculares do RVO mostram-se normais ou quase normais. Mas quando a cabeça ela é movimentada na direção do lado que está lesionado, o RVO sofre uma redução significativa. Então, ele fica um pouco mais lento. O sinal inibitório que vem do labirinto que está bom, ele é insuficiente para acionar um RVO compensatório, quando a cabeça é movimentada rapidamente em direção ao lado lesionado. Uma assimetria tão acentuada, ela pode não ser evidente, a gente pode não perceber essa assimetria para rotações de baixa frequência e baixa velocidade. Por quê? Se eu girei pouco a minha cabeça, fiz movimento mais lento, o lado que está bom consegue inibir e ficar um movimento mais compensado, consegue deixar isso mais equilibrado. Mas se a velocidade ela é grande, eu não consigo equilibrar esse RVO, tá?
da importância desses testes de impulso cefálico, né? Se houver uma redução na função do canal do RVO, o RVO não conseguirá manter os olhos fixos no alvo. E o examinador ele vai ver o paciente fazer um movimento sacádico corretivo, depois que a movimentação da cabeça tiver sido completada. Ou se estiver elaborando uma compensação, vamos supor que o paciente ele já teve essa lesão há algum tempo e esse labirinto já está sendo compensado, já está ocorrendo alguma compensação ali. A gente vai ver esse movimento sacádico, esse movimento corretivo, quando a cabeça estiver completando o movimento. Então, vamos supor, vamos voltar aqui. Eu peço o paciente para, quando eu vou avaliar, peço o paciente para olhar na ponta do meu nariz, vamos supor. E eu vou fazer um movimento com a cabeça dele. Se eu vou movimentar a cabeça dele rapidamente, de uma maneira imprevisível, para o lado que está bom, ele consegue manter os olhos na ponta do meu nariz. Mas se eu movimentar para o lado que está lesionado, ele não consegue manter os olhos na ponta do meu nariz, os olhos vão com a movimentação da cabeça e voltam para tentar fixar. Esse movimento é uma sacada corretiva. Ele vai tentar voltar para manter. Isso é uma lentificação do RVO. Agora, se ele, enquanto ele está movimentando, ele já volta e faz o movimento, eu posso às vezes nem perceber se eu estiver fazendo a olho nu, sem nenhum aparelho, sem nenhum instrumento, porque já está ocorrendo uma compensação nesse sistema. Quando ele não consegue olhar, isso quer dizer o quê? Eu estou fazendo uma movimentação de alta velocidade. O outro lado que está bom, mas ele está funcionando em movimento off, movimento inibitório, ele não consegue compensar, porque o lado que é inibido, ele vai só até zero. Ele não consegue mostrar o tanto que esse lado ser compatível, ser simétrico com o mesmo tanto de velocidade que esse lado foi estimulado. Tá? Espero que vocês tenham entendido essa situação. Dessa citação dessa segunda lei de Ewald, né? Que ela é bem importante para o nosso dia a dia. E a gente tem agora a terceira lei de Ewald. E o que essa terceira lei traz para a gente? A terceira lei, ela afirma que o fluxo ampulopetal cria uma resposta mais forte no canal lateral ou horizontal, e o fluxo ampulofugal cria a resposta mais forte nos canais anterior e posterior. Isso é resumido um pouquinho com essa ilustração aqui que eu trouxe para vocês. Então, o canal, vamos aqui no canal superior ou anterior. Observe que os sinocílios, eles estão em direção ao canal. Então, o fluxo que vem nesse sentido, ele vai gerar uma excitação maior. No canal horizontal, os sinocílios estão na direção do utrículo. Então, as correntes nesse sentido geram uma excitação maior. No canal posterior, o sinocílio está na direção do canal, as correntes em direção ao canal geram uma excitação maior. Então, as correntes ampulífugas são mais excitáveis nos canais verticais, e as correntes ampulípetas excitam mais no canal horizontal. E aqui também mostra nessa figura as relações dos canais semicirculares e dos órgãos otolíticos com o nervo vestibular superior. Então, o nervo vestibular superior ele é formado pelas informações que vêm dos canais do canal anterior, do canal horizontal e da mácula utricular. Enquanto o nervo vestibular inferior, ele é formado por informações que vêm do canal posterior e da mácula saccular. Aqui é uma referência bibliográfica de onde eu tirei essas informações e também de um livro que eu não coloquei aqui, mas são os princípios de otorrinolaringologia. Princípios da otorrinolaringologia. Tá legal? Qualquer dúvida, vocês podem me escrever que eu coloco também mais informações aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Quanto mais a gente entender esses movimentos, essa relação desses canais semicirculares com os movimentos dos olhos, que a gente vai observar durante os testes, e com essas correntes endolinfáticas excitatórias, inibitórias, a gente vai entendendo mais o que está acontecendo com o nosso paciente, poder ajudar mesmo mais esses pacientes, né? Um grande abraço para vocês e até o próximo.